Você obedece e tem maldição, você desobedece e tem bênçãos. Como é que você trabalha com isso? E um dos primeiros livros da Bíblia, por exemplo, o livro de Jó, já trabalha com esse ponto. Não somente o livro de Jó, mas os Salmos, eles trabalham com essa problemática. O livro de Abacuque trabalha com essa problemática. O Novo Testamento, o livro de Apocalipse, trabalha com essa problemática. Porque a Bíblia, embora não se detenha a dar todas as respostas para a origem do mal, ela dá a solução para o mal e para o sofrimento humano. O inimigo argumentou que o governo moral de Deus era um governo injusto. Agora você imagina, um governo que Deus é onipotente, tudo ele pode fazer, e agora como um Deus onipotente, ele seria, por ser onipotente, ele seria como se fosse um tirano. É muito mais valioso para Deus criar seres livres do que seres que são determinados a fazer alguma coisa. Por quê? Porque quando você cria uma pessoa livre, essa pessoa pode te amar de forma genuína. Porque se Deus começa a anular aqueles que em sua onisciência ele sabe que seriam contrários a ele, que iriam escolher não ficar na presença dele, Deus não seria amor? Deus seria um tirano? E aqui que começa um dos mistérios importantes, que o fato de Deus ter criado os seres humanos, as pessoas, eu e você, como seres para amar e sermos amados, significa que é necessário nos dar liberdade para podermos amar. Então, quando Deus cria um ser humano, Deus criou esse ser humano para amar, e para ele amar, ele tem que ser livre. E agora, o efeito colateral desse presente maravilhoso que é o amor é que ele pode até decidir não amar quem ele criou. De acordo com a Bíblia, antes mesmo de haver uma terra, antes mesmo de haver um universo, já existia um Deus que amava, um ser cuja própria existência é o amor. Este ser declara em Jeremias 31:3, com amor eterno te amei. Antes de qualquer ser humano ou criatura sequer existir, este amoroso Deus já vislumbrava como seria criar um mundo cheio de criaturas que pudessem amar e serem amadas. Mas se esse Deus de amor desejava um mundo de amor, será que ele não poderia ter criado uma realidade sem qualquer tipo de mal? Deus poderia ter criado seres sem a capacidade de errar, de cometer maldades. Ele poderia forçar todo mundo a parar antes de cometer algum ato de maldade. Não poderia? Mas será que um mundo onde a liberdade não é uma opção seria um bom lugar para se viver? É hora de cavar mais fundo. O Teólogos está só começando. Vamos pensar no dilema de Epicuro, né? Deus, ele pode tudo, então ele pode acabar com o mal. Deus, ele é bom, então ele quer acabar com o mal. Mas o mal existe. E alguns pensadores, como Santo Agostinho, Alvin Plantinga e vários outros filósofos e pensadores cristãos, eles raciocinaram da seguinte forma: a gente pode resolver esse dilema, aí você não tem exatamente uma contradição. Por que você não tem uma contradição? Porque a gente pode resolver esse dilema, por exemplo, com o livre-arbítrio. Então, Agostinho ele vai dizer uma coisa interessante, né? No ato da criação, é muito mais valioso para Deus criar seres livres do que seres que são determinados a fazer alguma coisa. Por quê? Porque quando você cria uma pessoa livre, essa pessoa pode te amar de forma genuína. Mas quando você cria uma pessoa determinada, o amor que ela tem por você não é genuíno. Podemos entender então que ele criou livre porque a sociedade precisava, o universo precisava de liberdade. A liberdade é a base do amor. E a Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz 3 coisas claras sobre Deus no Novo Testamento. Em João, no capítulo 4, 23 a 25, diz que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Em 1 João, diz no capítulo 1 que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma.
E também nesse mesmo livro, 1 João 4, diz que Deus é amor. Amor é sistema relacional e a base do amor é a liberdade. Não existe amor se não existir liberdade. Não há amor maior do que aquele que é livre para ir e escolheu ficar. E Deus então nos criou, escolheu nos criar livres, porque Ele preferiu, repito, correr o risco de perder você e eu para sempre, do que nos ter como escravos para sempre. Ok, você pode dizer. Entendi que Deus tinha que nos criar livres. Mas era só Ele não criar Satanás, não é? Era só Ele não criar Lúcifer, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo. E Ele sabia que Lúcifer se tornaria o diabo. Por que Ele não deixou de criar só um ser? Isso não pode acontecer. Porque se Deus começa a anular aqueles que em sua onisciência Ele sabe que seriam contrários a Ele, que iriam escolher não ficar na presença dEle, Deus não seria amor? Deus seria um tirano? Deus não faria isso? Ah, é contrário a mim? Este não vai me seguir? Então não vou criar. Para que a liberdade exista, Ele precisava criar, em sua onisciência, mesmo aquele que Ele sabia que poderiam se ausentar da sua presença. Alguns poderiam argumentar que seria muito melhor para todo mundo se os seres humanos não possuíssem o livre-arbítrio. Como robôs, poderíamos ser programados para sermos pessoas bondosas e honestas. Em um universo com criaturas que funcionam somente do jeito certo, as coisas jamais dariam errado e todo mundo seria feliz, certo? Mas há um problema. Um controle robótico completo não deixa espaço para o amor. Que qualidade de amor seria um amor que você não consegue não amar? Digamos, você é casado, você tem a sua esposa, e agora a sua esposa, ela só consegue te amar, ela não consegue não te amar. É um amor coercitivo, que você não tem a possibilidade da alternativa. Então, o amor, para ser amor, ele deve ter a possibilidade de você não amar. E aqui que começa um dos mistérios importantes, que o fato de Deus ter criado os seres humanos, as pessoas, eu e você, como seres para amar e sermos amados, significa que é necessário Ele nos dar liberdade para podermos amar. Então, quando Deus cria um ser humano, Deus criou esse ser humano para amar, e para Ele amar, Ele tem que ser livre. E agora, o efeito colateral desse presente maravilhoso que é o amor é que Ele pode até decidir não amar quem o criou. E no caso de Adão e Eva? Por que Ele coloca Adão e Eva num jardim, segundo o relato bíblico, põe uma árvore para eles do conhecimento do bem e do mal e diz, olha, vocês podem colher, comer de todos os frutos de todas as árvores, menos desta aqui. Isso não iria aguçar a curiosidade deles? Não foi culpa de Deus a maldade ter entrado especificamente neste mundo pelo erro de um casal, pelo erro de um homem, de uma mulher? Você precisa entender uma coisa. A árvore do conhecimento do bem e do mal era o maior símbolo de liberdade que existia naquele jardim. O maior símbolo de amor. Quando Adão olhava para aquela árvore que ele não deveria tocar, que ele não deveria comer do seu fruto, ele iria se lembrar o seguinte, Deus me criou livre. E aqui está o símbolo da liberdade, a árvore. O símbolo de amor. Se não houvesse isso lá, Adão seria só propenso ao bem? Adão seria um escravo? Então Deus, mais uma vez, prefere correr o risco de perder Adão, os seus filhos, do que tê-los como escravos. Então, pensa num software de computador que você programou ela para te elogiar. Aquele elogio não é genuíno. O elogio genuíno é de uma pessoa que ele não tem a obrigação de te elogiar e te elogia. Esse é um elogio genuíno. Por isso que, no senso comum, a gente até percebe isso. O que é que a gente entende por falsidade? É quando a pessoa ela fala algo bem sobre o nosso caráter, mas tem por trás daquilo que ela falou, tem algo ali que tem um interesse próprio por ali. E esse interesse próprio macula a ação toda, macula a ação completa. Né? Essa motivação, eu vou elogiar para receber esse cargo, não é um elogio sincero. E Agostinho, ele já raciocinava isso. Agostinho, ele dizia, você só tem ações efetivas de seres livres. Você só pode ter uma ação genuína de alguém que poderia não fazer aquilo e faz. Alvin Plantinga, ele pega o problema de Agostinho e ele vai trabalhar da mesma forma. Alvin Plantinga, ele vai dizer
que um mundo com pessoas livres, uma criação onde os seres são livres, é muito mais valioso do que uma criação onde as pessoas são determinadas a fazerem determinadas coisas. E, mais uma vez, né? Então, se Deus tem essas duas opções de criar seres livres, ainda que esses seres livres venham a fazer algo errado, se Deus tem a opção de criar coisas determinadas, é óbvio que Deus vai criar seres livres. Esse raciocínio é tão correto, vai dizer Plântica, que a gente pensa da mesma forma. Uma pessoa que casa com a outra visando um interesse por trás, esse tipo de relacionamento é inferior a duas pessoas que casam visando uma a outra. Visando não o interesse próprio, não algo, né? Não algo que eu posso ganhar com esse relacionamento, mas visando a pessoa em si. Esse tipo de relacionamento é muito melhor. Tinha uma metáfora que o Alvin Plantinga cita, que na Idade Média o pessoal até citava, inclusive o Santo Agostinho, que dizia o seguinte: por que uma pedra tem mais valor do que um cavalo desobediente? Porque uma pedra você chuta ou você coloca ela e ela fica lá e ela não tem a opção de não fazer. Mas um cavalo, ele é mais valioso do que uma pedra, porque mesmo ele sendo desobediente, né, mas ele tem algum tipo de ação. Aí a comparação que o pessoal na Idade Média fazia, da mesma forma que um cavalo é mais valioso que uma pedra, porque uma pedra é completamente e 100% determinada e um animal não, um ser humano livre, ele é mais valioso do que um determinado, porque ele tem a opção de não fazer aquilo e não faz, ou ele tem a opção de não fazer aquilo e faz. E isso é mais valioso do que alguém que tem que fazer. Isso é uma característica também de nós enquanto seres pessoais. Isso é o que distingue pessoalidade. Uma das características de dizer do porquê nós somos pessoas é porque nós temos vontades. Então, na própria sociedade, a gente pensa que o raciocínio que diz também, ou porque ela foi violentada, ou o tamanho da roupa dela, esse raciocínio é um raciocínio incorreto, porque a pessoa que violentou a mulher, ela tinha a opção de não violentar. Então, esse raciocínio cai por terra. Você poderia se segurar. E por quê? Porque você é um ser humano. Na verdade, quando a gente está dizendo para as pessoas que existem dois tipos de pessoas, umas que têm vontade própria e outras que são completamente determinadas, a gente está dizendo que existem seres humanos que são mais valiosos do que outros. Porque o que caracteriza a gente enquanto ser humano é justamente essa capacidade de fazer diferente. É justamente essa capacidade de agir de forma diferente da forma como agimos. Isso é o que caracteriza o ser humano. Isso é o que caracteriza eu e você enquanto pessoa. Quando uma pessoa ela não tem essa capacidade, então a gente tem uma outra coisa que não ser humano. A gente tem um robô, a gente tem um programa de computador, a gente tem um outro tipo de ser, não um ser humano. Isso é algo intrínseco e essencial ao ser humano. Nisso você resolve o dilema de Epicuro. Você resolve em que sentido? O dilema de Epicuro, nesse sentido aí, Deus é bom, Deus é todo-poderoso e o mal existe, mas criaturas criadas de forma livre podem fazer o mal. Deus tem todas as coisas, não tem? O que Deus não tem? O céu e a terra Ele criou, tudo lhe pertence. Deus tem todas as coisas. O que Ele não tem? Ele não tem justamente a nossa liberdade. E agora, quando nós, em nossa liberdade, nós nos voltamos e o adoramos em amor, o obedecemos por amor, por liberdade, esse é o maior presente que a gente pode dar para Ele. O maior presente que a gente dá para Ele não é o dinheiro que a gente dá para Ele, não é alguma coisa que a gente leva para Ele, porque tudo é dele. É que nem, por exemplo, o meu filho. Eu tenho um filho de 2 anos de idade e uma filha de 6 anos de idade. Chega dia dos pais, me dá um presente. Que presente é esse? Quem comprou o presente para eles foi minha esposa com o meu dinheiro. Tudo que meu filho vai me dar, na verdade, tecnicamente, sou eu que me estou presenteando. Porque o presente que ele me deu, fui eu que paguei. Mas por que ganhar um presente de um filho é importante?
Porque ele quis, porque ele pensou. Por essa razão que um presente de um filho, por mais que não tenha valor, ou por mais que o pai tenha comprado esse presente, tecnicamente, ele tem um valor intrínseco porque é por amor e porque ele é baseado na vontade livre de você agradar alguém que está acima. Você agradar o seu pai. Isso é lindo. Enoque andou com Deus. Depois no Novo Testamento vai falar que Enoque queria agradar a Deus. O prazer de agradar a Deus. O tipo de mundo que Deus criaria dependeria dos valores de caráter que esse Deus possui. E de acordo com a Bíblia, o que Deus mais valoriza é o relacionamento. Mas para que um relacionamento seja significativo, ele precisa ser espontâneo. E para que um relacionamento seja espontâneo, precisa haver a possibilidade da rejeição. E onde existe a possibilidade da rejeição no relacionamento, existe também a possibilidade da dor e do sofrimento. Então veja, com a criação da raça humana, uma raça humana com livre-arbítrio, com livre volição, de forma que eles poderiam fazer, Deus cria a possibilidade do mal, não a necessidade do mal. Porque agora Deus cria o ser humano porque ele é livre, é possível que ele vá contrário ao próprio Pai, porque ele é livre. Isso não é algo necessário, porque Adão e Eva poderiam ter encarado o desafio do jardim e acreditado em Deus. Eles poderiam ter feito isso, mas não aconteceu, infelizmente, baseado numa ação livre equivocada. E agora nós temos a história da raça humana justamente como essa consequência. E como diz Efésios capítulo 1, Deus ele cria um plano antes da fundação do mundo, com uma válvula de escape, como uma correção, como uma restauração daquele plano inicial que ele tinha a princípio. Poxa, se Deus criou antes da fundação do mundo, é porque Deus determinou que isso acontecesse? Porque Deus pode todas as coisas? Não. Novamente, se você não tem o ponto da liberdade firme estabelecido, aí Deus causa todas as coisas, inclusive as coisas ruins. E daí como que as pessoas argumentam? Tá, mas Deus, ele causou uma coisa ruim a fim de que ele pudesse trazer um bem maior dessa situação ruim. É que nem, por exemplo, alguns exemplos que eu vejo, já ouvi algumas pessoas falarem, né? O indivíduo, ele é um indivíduo secularizado e tal, e daí ele começa a usar droga, estoura a vida dele, e daí quando ele cai no fundo do poço, ele encontra Jesus, ou então encontra sentido na vida cristã, e agora na parte do testemunho dele ele fala o seguinte: nossa, Deus quis, né, que eu passasse por tudo isso, porque foi através dessa experiência que eu encontrei meu Salvador. Então ele coloca Deus causando inclusive as experiências ruins, ele justifica, ele encontra conforto para esse capítulo escuro, esse capítulo ruim da vida, como se não tivesse isso, logo não teria aquilo. Mas não, lembra que a liberdade, ela fez o mal ser possível, mas não necessário. A possibilidade, porque justamente existe o que a gente chama de liberdade. Um outro ponto aí que Santo Agostinho trazia diz respeito a um mundo completamente bom, um universo completamente bom. Então, de onde surge o primeiro tipo de mal? De onde surge o sofrimento? Se Deus criou seres de forma perfeita, se Deus criou seres de forma completamente boa, se Deus disse que tudo era muito bom quando concluiu a sua criação, de onde surge o mal? Santo Agostinho vai dar uma resposta interessante. Ele vai dizer que o mal não é uma questão de substância. O mal, ele não existe em si mesmo. O mal é como se fosse um parasita. O mal, ele parasita uma outra coisa que é boa. E daí surge o mal. O mal surge quando você desorganiza as coisas. Agostinho chamava isso de desordenar os afetos. Então, existem coisas que você tem que amar em primeiro lugar. Existem coisas que você tem que amar em segundo lugar. Existem coisas que você tem que amar em terceiro lugar. E existem coisas que você tem que amar em último lugar. Deus você tem que amar em primeiro lugar. O próximo você tem que amar em segundo lugar. Você mesmo você tem que amar em terceiro lugar. E as coisas, os objetos, você ama por último.
Para Agostinho, o pecado é um problema de amor mal resolvido. Por que o pecado é um problema de amor mal resolvido? Porque aquilo que você era para amar em último, você coloca acima de todas as coisas. Aquilo que era para você colocar acima de todas as coisas, você ama em último. Então você ama um objeto mais do que a sua própria vida. Por isso que você não entrega ele num assalto. Você ama a si mesmo mais do que a Deus. E por isso você não está nem aí com Deus. Você coloca os seus próprios interesses na frente dos interesses de outras pessoas. E daí, por isso que você surge o egoísmo, a competição, etc. Então, o mal surge quando a gente bagunça o bem. O mal é sempre um parasita do bem. Então, Deus cria um mundo e esse mundo, ele pode ser usufruído de várias formas. Deus cria o prazer, Deus cria a bondade, Deus cria a autodisciplina, Deus cria um mundo com uma série de virtudes. E quando Deus cria esse mundo com uma série de virtudes, de onde surge o mal? O mal não tem existência própria. O mal começa a surgir quando você pega e começa a experimentar o prazer de forma a servir aos próprios interesses e não a colocar os interesses de outras pessoas na sua frente. Deus cria o sexo, por exemplo, e como é que surge o pecado aí? Como é que surge o mal aí? Tem um contexto para o sexo, mas você usa esse contexto para seu alto favor, para beneficiar a si mesmo. Simplesmente para fazer esse tipo de coisa. Então você instrumentaliza, você pega outra pessoa e usa ela para o seu próprio prazer. Daí para Agostinho surge o pecado. E daí é que surge o mal. O mal surge dessa relação. Mas alguém pode ainda dizer, mas se eles foram criados livres para escolher, então Deus criou o mal para que eles pudessem escolher o mal. Deixe-me explicar aqui de uma forma bem simples, me valendo de uma historinha que possivelmente você já ouviu, já leu na internet, você já conhece, aplicada a diversos filósofos. Eu conheço uma versão aplicada a Einstein, possivelmente não foi, mas preste atenção na lição moral da história. Um professor ateu se levanta diante dos seus alunos na sala e diz, alunos, Deus criou tudo o que existe? Eles dizem, sim, professor, Deus criou tudo o que existe. O mal existe? Sim, o mal existe. Ah, então Deus é culpado pelo mal, Deus criou o mal, já que ele criou tudo o que existe. É quando um aluninho ergue a mão no fundo da sala e diz, professor, posso lhe fazer 3 perguntinhas? O professor diz, pois não. O frio existe? E o professor diz, sim, você nunca sentiu frio? O aluno diz, do ponto de vista da ciência, o senhor está errado. Não existe o frio, o que existe é a ausência de calor. Frio é o nome que nós demos à ausência do calor. Segunda pergunta, professor. A escuridão existe? E o professor diz, sim, ele diz. Você nunca viu a noite aí, por exemplo? E o aluno diz, mais uma vez, o senhor está equivocado. Do ponto de vista da física, o que existe é a ausência da luz. É possível estudar a luz, mas é impossível estudar a escuridão. Porque a escuridão não existe. Escuridão é o nome que nós demos à ausência da luz. Terceira pergunta, professor. O mal existe? Ele diz, é lógico, você não vê as pessoas sofrendo, sendo mortas, etc. Mais uma vez o senhor está equivocado. Do ponto de vista filosófico, o que existiria é a ausência do bem, teológico, é a ausência do bem. Mal é o nome que nós demos à ausência do bem. Deus, quando cria os seus filhos, os anjos, Deus não cria o mal. Deus criou seres livres para ficarem na sua presença ou se ausentarem da sua presença. A ausência da sua presença com a vida, nós demos o nome de morte. A ausência da sua presença no bem, nós demos o nome de mal. Mas Deus não cria o mal propriamente dito. Ele cria o direito de escolha. É como se, em filosofia, pudéssemos dizer que o mal existia como potência. Uma potencialidade, mas não como ato em si. Mas por que Deus fez isso? Deus preferiu correr o risco de nos perder para sempre ao nos criar livres do que nos ter como escravos. Deus não aceitaria nos criar como escravos. Mas e se ninguém soubesse, ele criasse todo mundo propenso ao bem e ninguém soubesse? Alguém saberia, ele mesmo. E ele não pode ir contra o seu caráter. Talvez a gente deva pensar sobre a vontade de Deus. Porque o mal existe, mas Deus ele não quer que o mal exista. Mas então por que o mal existe? Se Deus não quer que o mal exista, se ele é onipotente, né?
E talvez a gente deva definir justamente a ideia dessa vontade, que é a vontade ideal de Deus, que é a vontade quando Deus faz alguma coisa e não tem uma interferência dos seres humanos, essa vontade ela sempre acontece. Pensa, por exemplo, na criação. Deus quis uma coisa, ele criou. E quando ele criou, isso não teve interferência da liberdade das suas criaturas. Ele simplesmente fez. Essa é a vontade ideal de Deus. Por exemplo, a vontade ideal de Deus é que não houvesse pecado. Essa é a vontade ideal de Deus. Não houvesse genocídio, não houvesse dificuldade, não houvesse criança que passa fome. Essa é a vontade ideal de Deus. Mas por que os seres humanos, suas criaturas, elas devem ser livres? Porque se não forem livres não podem ser seres amorosos? O mal existe. E por essa razão existe o que é a vontade remediativa de Deus. Onde Deus, agora, ele leva em consideração a sua própria vontade, que é soberana, ele pode fazer todas as coisas, e ao mesmo tempo, respeitando a liberdade de suas criaturas, ele acomoda, ele ajusta em sua providência para levar a cabo os seus planos. Essa vontade remediativa faz, por exemplo, e aqui fica uma ironia, um Deus que é onipotente às vezes não conseguir aquilo que ele quer. Pensa, por exemplo, num bilionário. Um bilionário pode comprar qualquer coisa que ele quiser, certo? Ele tem dinheiro, ele tem bala na agulha, ele compra o que ele quiser. Agora você multiplica isso por infinito e você vai ter Deus. Ele tem todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Ele poderia, inclusive, criar você como um robô para amá-lo, mas ele não o fez. E agora um Deus que pode todas as coisas, muitas vezes ele não tem aquilo que ele quer. Pode isso acontecer? Acontece o tempo inteiro. Isaías, capítulo 66, verso 4, diz: porque clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram. Mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Aqui a gente tem uma situação interessante. Deus chama e ninguém responde. Em outras palavras, a criatura, ela pode rejeitar o Criador. Um Criador que pode todas as coisas. Então esse acho que é um ponto interessante. Às vezes Deus não tem aquilo que ele quer. O que ele quer é a vontade ideal, mas a sua vontade nesse mundo de pecado, porque ele leva em consideração nós, as nossas liberdades, as nossas escolhas, essa vontade é uma vontade remediativa. Ele remedia. O inimigo argumentou que o governo moral de Deus era um governo injusto. Agora você imagina, um governo que Deus é onipotente, tudo ele pode fazer. E agora, como um Deus onipotente, ele seria, por ser onipotente, ele seria como se fosse um tirano. E qual o problema que você tem ali do livro de Jó? O medo de Abraão era que um justo, ele sofresse de forma gratuita, que justos e ímpios, eles fossem julgados da mesma forma. Essas coisas que Abraão pergunta a Deus aparecem logo nos 2 primeiros capítulos do livro de Jó. E nós podemos imaginar nas entrelinhas Satanás dizendo: lá na terra todos me adoram, todos me servem. Eles são egoístas, jactanciosos, gananciosos. Eles são preconceituosos, eles são maldosos, fofoqueiros, invejosos. Na terra, todos me servem. E Deus diz: não, eu tenho representantes na terra.